No ar, em todas as plataformas. Onda Talks, com Graziele Gerondi. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Onda Talks. Estamos começando mais um programa com muita informação e hoje nós vamos falar sobre o uso de álcool e drogas. Mas antes da gente entrar propriamente neste tema, eu quero, claro, te convidar a continuar nos ouvindo e nos seguindo em todas as plataformas. Se você está nos ouvindo no Bom e Velho Rádio, no 106,3 FM, você também pode nos ouvir nas outras plataformas, viu? Olha, você pode baixar o aplicativo Rádiosnet e dentro do Rádiosnet procurar lá Nova Onda Limeira. E aí você vai ouvir a gente em qualquer lugar desse mundão com o celular ali, ó, na palma da sua mão. Se você tem uma Alexa em casa, basta falar para ela: Alexa, tocar Nova Onda Limeira, que você já vai sair ouvindo a gente também, toda a nossa programação. Você também pode acompanhar os nossos conteúdos no Instagram, é só seguir @Nova Onda Limeira, e no YouTube, @Nova Onda Limeira. Se inscreva no nosso canal, que aí além de você ouvir a gente falando, você também pode nos assistir. É uma programação muito legal, tem muito conteúdo bacana. E olha, vou aproveitar já para te convidar a me ouvir no Café Nova Onda, das 7 às 9 da manhã. Eu trago muita música, muita informação e você, claro, já começa o seu dia muito bem informado. Continue nos ouvindo e eu já vou também aproveitar para fazer um agradecimento à Multi Entretenimento, que está sempre presente aqui com a gente. Todos os convites feitos, vamos entrar no assunto de hoje? Então, hoje nós vamos falar sobre o uso excessivo de álcool e drogas. E só para você ter uma ideia da importância desse tema, tem um relatório mundial sobre drogas 2025 do Escritório das Nações Unidas sobre drogas e crime, que aponta que 316 milhões de pessoas no mundo usaram alguma droga em 2023. Esse número representa 6% da população entre 15 e 64 anos. Em 2013, esse mesmo número de pessoas que utilizavam alguma droga representava 5,2%, ou seja, nós tivemos um aumento de 20% em apenas 10 anos. O impacto é muito grande na população e, claro, não são apenas as drogas. O álcool também traz muitos problemas e para a gente tratar sobre esse assunto que eu quero falar agora com a doutora Mayra Costa, que é neurologista clínica. Doutora, vamos começar falando do álcool. E eu já quero começar a te perguntar o seguinte: o álcool é uma droga lícita? A gente encontra em qualquer lugar, tem a cerveja, tem o vinho, tem a cachaça, tem de tudo quanto é tipo. Mas qual que é o limite? Qual que é o limite que o álcool está passando do ponto? Obrigada, seja muito bem-vinda e obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada, Graziela, obrigada a todos da Nova Onda que nos assistam, que lhe assistam com esse programa maravilhoso, né, em especial o Café da Manhã, né, e esse tema dessa abordagem, né, que você escolheu, e obrigada por ter me convidado, a questão do uso e abuso de álcool e outras drogas. É um assunto, Graziela, que vem aumentando, né, no decorrer de décadas, vem praticamente dobrando o uso, o abuso, e automaticamente com isso, muitos dos que usam e abusam adquirem a doença dependência química, né? Que é uma doença que cada vez, e ela como qualquer doença, ela pode ser considerada leve, moderada e grave, tá? Então o indivíduo, ele pode adquirir essa doença. Quando a gente fala do álcool, né, e como você falou, o álcool, por ele ser uma droga lícita, ou seja, uma droga legalizada, apesar de que a partir dos 18 anos, que você pode comprar e que você pode consumir, né? Só que a gente não é isso que a gente vê, nem no ato da compra e mais ou menos ainda na questão do uso, né? Então, quando a gente fala, não existe um padrão, olha, de consumo, né? Vamos dizer assim, de abordagem, se eu usar até tal.
Existe na questão, quando a gente fala da lei seca, por isso que eles colocaram, eu digo assim, que passou uma régua, né, quando você faz o bafômetro, né, você tem que dar aquela milímetros, né, de uso que você consumiu, aquilo é pequeno, né, nossa, mas é só isso, né, porque você tem que passar uma régua, porque cada indivíduo é um indivíduo, tem sua metabolização diferente daquela substância, né, e uns podem com uma dosagem X ficar embriagado, outros com a dosagem 10x, teoricamente não parecer que está embriagado. Então teve que se passar, eu digo, uma régua, né? Mas o padrão de consumo, quando a gente fala assim dessa tolerância, a gente sabe que uma garrafa de cerveja, um chopp ou dois, uma dose de destilado, né? Uma taça de um vinho mais com teor alcoólico maior, isso já pode tirar o indivíduo, né, com uma mudança de comportamento. Tá? Então é nessa mudança de comportamento que eu digo que as coisas, do ponto de vista social, elas podem acontecer. Clinicamente, você olha assim, o indivíduo só tomou uma dosezinha. Sim, clinicamente ele não está embriagado, ele está consciente, né? Ele não abusou, mas com essa pequena dose, ele já pode ter mudança de comportamento, né? Tipo assim, ficar mais exaltado, ficar mais eufórico, ficar às vezes mais bravo ou até mesmo agressivo. Muitas vezes é aí que acontece quadros de violência, de brigas no trânsito, né? Então, assim, não existe aquela, olha, você pode tomar uma dose, você pode tomar duas. Então, não existe esse padrão, esse rótulo, né? O que a gente chama atenção, em especial da bebida, é o uso, vamos chamar assim, consciente. Tá? Então, assim, se você gosta, né, de beber, nossa, uma cervejinha, uma reunião entre amigos, porque o álcool ele tem esse apelo cultural, de socialização. A gente sabe disso. Eu digo assim, se a gente está num país tropical, você bebe porque tá calor. Se você está num país nórdico, tá muito frio, você bebe para aquecer, né? E ela faz parte dessa socialização. Ah, vamos tomar um chopp, né? Então isso a gente é muito natural, né? Que vem há milhares de anos, né? E, inclusive, doutora, a gente percebe uma cultura tão grande com a bebida que a bebida começa a fazer parte de músicas, né? E não é atual isso. Isso vem desde muitos e muitos anos. Só que cada vez mais, se a gente pega, por exemplo, o gênero sertanejo, cada vez mais a bebida ela é idolatrada, né? No gênero musical. Sim, é assim. É o bom, é o ruim. Para mim, eu acho ruim, porque você faz uma propaganda, entre aspas, desnecessária, né? De uma substância que causam tantos efeitos negativos. Quando você fala da socialização, do divertimento, né, ali que todo mundo está entre amigos, que conversa, que se solta um pouquinho, que dança, que se diverte, a princípio, nada demais. Ponto. Para aquelas pessoas que não têm o problema com a substância. Porém, um grande número de pessoas, elas podem ter o problema com o uso da substância. Então, elas mudam de comportamento. Ela pode ir do A ao Z, né? Ela pode ficar embriagado mais facilmente. Então, do ponto de vista social, então isso não vai ser, pode trazer consequências extremamente negativas, como a gente vê dos acidentes de trânsito. Né? Mais de 80% dos acidentes graves de trânsito com vítimas graves estão de acordo com o uso de álcool e outras drogas. Violência doméstica. Mais de 70% dos casos de violência doméstica está associado ao uso de álcool e outras drogas, né? Então, quer dizer, tem toda essa conotação social dentro da sociedade de efeitos negativos do uso dessa substância. Então, assim, mas qual é o padrão? Diga assim, então, quando você fala consciência, o que é isso? Então, o indivíduo e a sua família, né? Você sabe quando você passa do ponto. Então, se o indivíduo ele tiver essa consciência, quando ele vê, aí tipo assim, vamos dar um exemplo bem comum. A mulher chega e fala assim, bem, para aí, tá bom de parar, não toma mais não, né? Então, peraí, já estou chegando no limite. Então, se o indivíduo, ele traz consigo essa consciência, ele fala, estou no meu limite, né? Porque uma vez que eu exagerei, aconteceu isso ou aquilo. Isso é uma forma de consciência, né? Eu vou sair com os amigos, a gente vai sair para comemorar. Não vá dirigindo.
Elege alguém do grupo, aquela pessoa volta dirigindo. Faz o motorista da rodada, Isso, né? Ou já sabe, não, ó, vou voltar de Uber, eu vou de Uber e vou voltar de Uber porque eu sei que eu vou beber, eu vou me divertir. Então, isso faz parte da consciência, isso é ter a consciência. Agora, quando a pessoa chega ao ponto de dizer, como eu já ouvi, tá? Ah, eu dirijo melhor quando eu bebo, você fala, Senhor, né? Aí é esse indivíduo que provoca acidentes muito graves, né? Aí às vezes as pessoas falam assim, mas eu não tenho nada a ver com isso. Tem, por que não? Né? Direta é aquela pessoa que sofre diretamente as consequências, seja o indivíduo, o outro que ele provocou ou a família dos dois. Mas indiretamente, a pessoa que provoca um acidente de trânsito grave, a pessoa vai para o hospital, vai para um leito de UTI, pode ficar incapacitado, vai ser, né, ficar, vamos dizer, no INSS. Quem que paga por tudo isso? Somos nós. Né? A gente sabe hoje que bilhões, o Brasil, nos últimos anos, gastou bilhões de reais por causa da questão de álcool e outras drogas, das consequências, né? Não só dessa consequência, vou chamar violenta, como a gente falou, violência doméstica, acidentes, etc., mas como também de doenças que o uso excessivo, abusivo do álcool e outras drogas pode trazer para o indivíduo. É exatamente isso que eu já queria te perguntar. Qual que é a consequência clínica que o álcool excessivo pode trazer para quem faz o uso? Antes da gente chegar nas outras drogas. Tá. Olha, é assim, a hipertensão arterial, miocardiopatia, algumas miocardiopatias, é uma doença do coração que dilata o coração. A demência, eu tenho um paciente com 40 e poucos anos que ele começou a beber aos 9. Ele hoje tem demência alcoólica, não é Alzheimer, é alcoólica, tá? Cirrose, que talvez seja mais conhecida, né? Que as pessoas têm mais, doutora, veja aí como é que tá meu fígado, porque eu abusei, né? Pancreatite, né? Alguns tipos de cânceres são associados, né, ao uso excessivo da bebida alcoólica. Aí imagina se você bebe, você faz uso do tabaco, aí você tem colesterol, você tem diabetes, você é sedentário, aí você soma os fatores de risco. Um dia você pode vir a ter aquelas doenças, seja algum câncer, seja um AVC, um acidente vascular cerebral, um infarto do coração. Então, assim, além dessa questão social, né, consequências sociais que atinge o outro, então tem a consequência do próprio indivíduo, né? Que ele vai, por exemplo, ele tiver uma cirrose, ele vai ter que tratar. Então, ele, diretamente para ele, já é uma consequência super negativa, né? Tiver um câncer de orofaringe, porque ele bebeu e fumava, é uma consequência extremamente negativa para ele. E o custo, né? E o custo, quando você leva isso das políticas públicas de saúde pública, tudo isso são custos, né? E o indivíduo vai fazer parte dessa estatística, né, de doenças provocadas ou que tem o gatilho por causa do uso abusivo da bebida alcoólica e outras drogas. Doutora, e tem alguma explicação do porquê o álcool faz tanto mal para o organismo e pode causar tantas doenças desse jeito? Porque é uma substância que provoca alterações celulares. Por exemplo, o álcool, ele ainda é considerado uma das drogas, ou a maior, que provoca neurotoxicidade nos neurônios. O que é isso? O álcool, ele tem a capacidade de, vou chamar assim, de destruir as células do cérebro, são os neurônios, as células nervosas, vamos dizer assim, né? Então, ele tem, por isso que o indivíduo pode ter o quadro de demência alcoólica, porque ainda é considerado a droga mais neurotóxica que existe, ainda, né? Tem as outras drogas sintéticas também. Tá? Assim como o fígado, eles destroem os hepatócitos, que são as células do fígado. Então, aquele fígado fica doente, vai parando a sua função, até o dia que o indivíduo pode ter a cirrose. É como o tabaco, é como o cigarro no pulmão. Vai destruindo as células do pulmão, que faz, e com isso aquele pulmão fica adoecido e para de fazer a função dele, que é respirar, que é fazer a troca gasosa. Então, essas substâncias, elas destroem a célula, aquela célula original daquele órgão, né? E não vai destruir uma célula, ele vai destruindo, né? Vai acometendo aquele órgão, até aquele órgão ficar adoecido e desenvolver a tal doença. E quanto mais cedo a pessoa começar a beber,
pior para o organismo. Sem dúvida, tá? Principalmente a nível cerebral, como eu acabei de falar. Justamente por ser uma droga bastante neurotóxica, então você imagine um cérebro, né, que ele cresce, não cresce de tamanho, né, cresce em atividade neuronal, né, existe uma plasticidade neuronal, um crescimento de sinapses neuronais, o neurônio faz isso milhões por segundo, e até a adolescência, que hoje a adolescência é considerada até os 21 anos, né, esse cérebro está em franco crescimento. Depois começamos a ter um declínio. Isso é normal, né? Por isso, por que é mais fácil estudar, aprender outras línguas até o adulto jovem? Porque o cérebro está em franco crescimento. Depois, com 30, 40, 50 anos, já não é tão fácil você estudar, já não é tão fácil você aprender outra língua, vamos dizer assim. Porque começa já a ter um declínio dessas sinapses neuronais, né? Então, você imagina esse cérebro em franco crescimento sendo acometido, sendo bordoado por uma substância que começa a agredir as células. Então, essas células, elas começam a podem ficar adoecidas, né, vão sendo destruídas mais cedo, né? Então, com isso, automaticamente, as doenças, ou aquele cérebro mais adoecido, que vai tendo mais sequelas, automaticamente elas vão ser mais cedo. Então, toda essa questão da sinapse neuronal, ela começa a ser, como é que eu posso dizer, agredida, começa a falhar. Porque você começa a colocar substância que está agredindo aquelas células, né? Que é o que faz a função do cérebro, que é aquele cérebro que está em funcionamento. É um funcionamento, como é que eu posso dizer? Elétrico, né? Sinapses ali a todo momento. Doutora, quando a gente fala de tabaco, por exemplo, tem pneumologistas que dizem que quando você para de fumar, em 24 horas você já começa a sentir os efeitos no pulmão, em 1 ano você já está com os riscos já caindo pela metade. Isso. Quando isso se volta para a bebida, quando a gente fala de bebida alcoólica, quando você para de beber, os efeitos vêm rápido ou demoram mais para o organismo? É assim, ó, dependendo do que já ocasionou. Vamos até levar como o tabaco que você falou. A nicotina, 24 horas você já não tem ela, você já melhora o seu padrão respiratório, aquele pulmão vai ficando livre da fumaça, da substância tóxica, a parte vascular também vai melhorando, né? Porque a nicotina, ela causa uma vasoconstricção, então realmente vai tendo uma melhora clínica. Mas se o indivíduo, ele já adquiriu, por exemplo, um DPOC, aquele pulmão dele já foi bastante acometido, ele para de ser agredido, você melhora com atividade física, fisioterapia, etc. Mas o que foi agredido, né? Então, se você já adquiriu uma doença pulmonar obstrutiva crônica, você vai continuar com ela. Mas tem uma melhora clínica, sim, tá? As doenças vasculares também. E aí a gente sempre fala, vale a pena parar de fumar, tá? Isso para o álcool é a mesma coisa. Se o indivíduo bebeu tudo, mas assim, aquele efeito nocivo diário, que o indivíduo bebe bastante, que está agredido todo dia, ou quando ele toma um porre, aquilo há uma regressão, tá? E tanto que existe essa plasticidade neuronal, que o indivíduo pode sim melhorar. Agora, por exemplo, se o indivíduo já tem um quadro de uma cirrose inicial, ele para, aquilo ali também estaciona, porque aquele órgão não vai ser mais agredido. Mas o que já perdeu, perdeu. Mas há uma capacidade, o fígado é uma delas, que tem uma capacidade de regeneração, sim. Então, ou seja, a gente sempre diz, vale a pena parar de usar a substância, porque há uma capacidade de regeneração. Pelo menos estaciona, não piora, melhora alguma coisa, né? Então, clinicamente, você vê, sim, que o paciente ele pode ter uma melhora. Antes da gente falar exatamente sobre tratamento, o álcool, muitas vezes, ele é a porta para o uso de outras drogas, não é? A maioria das vezes, a grande maioria das vezes, é. De que forma, doutora? É assim, justamente por o álcool ter esse grande apelo que a gente brinca cultural, da socialização, né? Então, existe assim, quando você vai falar, por que todo mundo, entre aspas, bebe, experimenta álcool e outras drogas e não se torna dependente? Outros experimentam, né, tudo, e pode ter o caminho de adquirir a doença dependência, se tornar dependente. Porque aí não é só usar ou experimentar, né? Existe todo um contexto nessa questão da adicção.
né? Não é só usar. Existe o comportamento que a gente chama comportamento adicto, existe a questão social, as vulnerabilidades sociais, familiares, né? Então é um contexto que pode levar o indivíduo, o simples fato dele experimentar, abusar, né, do álcool ou outras drogas, ele pode levar ele a se tornar dependente. Assim como outras pessoas que também experimentam, às vezes até abusa, mas não tem graves problemas. Por quê? Porque, de repente, os fatores de proteção dela, dessa pessoa ou dessa família, estão mais fortalecidos. Então, aqueles que têm uns fatores de risco maiores, então ele está mais vulnerável ao uso e abuso daquela substância e, com isso, desenvolver a doença dependência química e as outras doenças por causa do uso da substância. E as drogas, inclusive, muitas delas têm substâncias que causam dependências muito graves e muito severas, né, doutora? Sim. O álcool é o próprio álcool, né? O álcool é o próprio álcool, é a substância que causa dependência, que causa alteração do comportamento, a mudança de comportamento, é o próprio álcool. Quando você fala do tabaco, o que provoca a dependência com todas as outras substâncias que tenham o cigarro, a que provoca a dependência é a nicotina, né? Os outros têm o alcatrão, são as substâncias cancerígenas, todas as outras substâncias que podem ter no cigarro, né? Tanto o cigarro sintético quanto os cigarros naturais, vamos dizer assim, né? A maconha também, né? Quer dizer, a planta cannabis, ela tem vários canabidióis, né? Tem o CBG, CBD, tem vários. Mas o que provoca alteração comportamental e da dependência é o THC. Né? Então, quer dizer, por isso que quando você fala de medicações, né, os opioides, você também extrai o que provoca a dependência e o que você usa mais para a questão de analgésico potente, né? Então, quer dizer, você tem aquela substância a mais que é aquela que vai ter alteração do comportamento e automaticamente podendo causar a dependência. Ainda de acordo com o relatório das Nações Unidas, o crack é a substância mais utilizada no Brasil, né? Aliás, o Brasil é o país que mais utiliza crack. Além do crack, a gente percebe também um aumento muito grande do uso da cocaína, que também é uma droga sintética, além, claro, de que a droga campeã aqui no Brasil é a cannabis, que a gente fala da maconha, mas tem outras variedades da cannabis, como o skunk, como a K9, entre tantas outras. Doutora, essa utilização de drogas sintéticas tem diferença do tipo de droga que vai causar mais efeito para o organismo? Sim, sim, ó. É assim, como tudo na vida, né, a tecnologia, as medicações, elas foram desenvolvidas, aperfeiçoadas, vamos dizer assim, né? O antidepressivo de 20 anos atrás não é igual ao antidepressivo de hoje, ele continua sendo usado, mas a indústria farmacêutica, ela desenvolveu, aperfeiçoou, por causa dos efeitos colaterais, são melhores, etc, etc, etc. Isso também se leva para as drogas de uso, né, recreativo, uso abusivo, que o indivíduo se torna. Houve um aperfeiçoamento. Por exemplo, a cannabis, o cigarro de maconha de hoje, baseado de hoje, ele não é igual à cannabis, aquela que é plantada, que é extraída, que é feita, né, para poder fazer o cigarro da maconha. Não é igual ao que da década de 70, que, né, sexo, droga e rock and roll, naquela década, né, a década do hippie, que se usou muito o baseado, a maconha, aquela coisa. Não é igual. Há um aperfeiçoamento, né, um aperfeiçoamento, tá? Justamente o quê? Para potencializar o efeito, para o indivíduo ficar mais dependente, para melhorar a sensação de ser melhor, né? Então houve um aperfeiçoamento, sim, um aperfeiçoamento, né, dessas substâncias, né? E quando você planta, por exemplo, a cocaína, ela é da planta, a planta da coca, Euthyrox-cola, né? É a planta. Houve um aperfeiçoamento. Quando você produz da folha, blá, 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 até chegar à cocaína. Há umas misturas para a droga render mais, né? O crack é o resquício da cocaína, é o resquício do resquício do resquício. Então ali não é só o resquício da cocaína, se mistura tantas outras substâncias. Justamente para quê? Para também o indivíduo se tornar mais dependente, rapidamente, mais dependente, né? Então, ou seja, tudo isso faz parte também de um comércio.
né, do uso das drogas mesmo, elas sendo ilegais. Até porque quanto mais dependente, mais se vende. Sim, sim, Né? o consumo é maior, né? E as drogas sintéticas, né, vamos dizer, como a questão das anfetaminas, né, elas também ganharam um mercado muito grande, né? E assim, a anfetamina, quando você fala de bala, seja o rebite, né, o que é muito usado naquelas festas raves, Êxtase. que é o êxtase, que é a mais conhecida, mas existem milhares de anfetaminas no mercado. Porque justamente começaram a ser desenvolvidas drogas sintéticas, né? Começou a ter público, começou a ter mercado, começou a melhorar, aumentar a fabricação. É fato, né? É mercado, entendeu? Então, isso se aperfeiçoa. Né? Justamente porque começou de uma forma recreativa, né? Isso na Europa se usa muito em festas. No Brasil teve um boom muito grande daquela época, daquelas festas raves, e depois hoje a gente ouve falar, lógico que tem sim, mas não com tanta, né, tanta notícias do que antes a gente via mais, mas a gente vê, tem festas que as pessoas compram convites e que os comprimidos fazem parte do convite. Faz parte do né? combo, Do né? combo, né? Então, assim, eu acho que a gente está essa questão da sociedade, né? E isso é um produto do quê? Da questão social mesmo, do estilo de vida, da mudança de vida, da mudança de comportamento, né? E tudo. Então, a droga em si, né? As substâncias, vamos dizer assim, ela começou a fazer parte desse estilo de vida. Tá? Então, automaticamente, isso foi aperfeiçoando, automaticamente foi se usando mais e cada vez a gente sabe que o aumento vem sendo bem crescente. Qual é a diferença de uma droga para outra no organismo, doutora? Depende da substância, né? Por exemplo, vamos nas drogas legais. O álcool, ele é uma droga, como é que eu falo? Depressora. Ela não é uma droga estimulante. Né? As pessoas até acham que o álcool é estimulante. Não, o álcool é uma droga depressora do nosso cérebro. Tanto que o indivíduo ele fica embriagado, fica sonolento, a fala, a marcha, ele vai ter sono, pode chegar até o coma e morte. Né? A nicotina do tabaco, né, do cigarro, ela é uma droga estimulante. Né? Ela não é uma droga depressora, ela é uma droga estimulante. Né? Tanto que a abstinência da nicotina ela é horrível. Ela dá aceleração, ela dá dor de cabeça, ela aumenta a pressão, ela dá insônia e tudo, né? Ela é uma droga estimulante. As anfetaminas são estimulantes. A maconha ela tem um poder estimulante e depressor. A gente diz que ela é ativa, ela causa uma confusão no cérebro, que dependendo do indivíduo, do comportamento do indivíduo, da personalidade do indivíduo, ele se dá bem com uma droga, pode não se dar bem com outra. Por isso que quando a gente estuda, né, e a gente atende paciente, a gente chama que tem o perfil do adicto. Tem pessoas que podem usar todas as drogas, mas ela tem a sua droga de preferência. Então, a gente tem o perfil do adicto da cocaína, a gente tem o perfil do alcoolista, a gente tem o perfil de quem usa maconha, e é uma questão de perfil mesmo, isso é comportamental, né? Então, muitas vezes o indivíduo, ele não é dependente do álcool, ele bebe, mas ele é dependente da cocaína, a droga de preferência dele é a cocaína. Ele bebe uma cervejinha, ele bebe, tranquilo, mas qual a primeira coisa que desperta nele o gatilho? Através do uso da bebida, ele vai dar vontade, desperta do gatilho à vontade, ele vai procurar a droga de preferência dele. Né? Então, é assim, por isso que a gente diz que essa questão do uso de drogas, né, tanto quando você fala do ponto de vista recreativo, abusivo, e quando você fala do ponto de vista de dependência, mas é uma questão de comportamento. Esses problemas que causam, ele não causa só para o indivíduo, causa também para toda a comunidade, especialmente o uso, a gente fala também do uso de álcool, mas o uso de drogas leva muito para a questão de violência e tudo mais também, né? Os efeitos para a comunidade também são muito grandes, né, doutora? Sim, são efeitos que a gente fala brincando, sociais, né? Porque às vezes o pessoal, eu não tenho nada a ver com isso. Tem.
Tem, porque se você briga, se você adoece, se você tem uma doença provocada porque você usou, abusou de determinada substância, se você provocou um acidente, se você sofreu um acidente, né? Entendeu? Então todo mundo sofre. O indivíduo, o filho, aí ele bebeu ou usou droga, sofreu um acidente. Aquela mãe, aquele pai, se ele é pai, aquele filho, aquela esposa, ela vai sofrer junto. Além da questão financeira. Mas ele vai sofrer junto. Né? Então, existe todo um bastidor familiar também do usuário. Né? Não tenho nada a ver com isso. Tem. É social, não é sozinho. Tá? Então, assim, ele pode trazer várias consequências sobre vários pontos de vista. Social, familiar, financeiro, da saúde física do indivíduo, né? É completo. É por isso que a gente considera essa questão do uso de drogas e álcool e outras drogas, e quando você fala da doença, dependência química, é uma doença complexa. É complexa para você adquirir, não basta só experimentar e usar algumas vezes, quanto complexa quando você fala do ponto de vista de tratamento. E até com esses efeitos tão grandes, né, tem até um outro dado do relatório das Nações Unidas que fala que 500 mil de mortes no mundo foi por causa das drogas. Os custos de não enfrentar esse transtorno é muito alto, né, doutora? Sim. Por isso que a gente fala assim, qual é o melhor remédio para não só a questão do uso abusivo de drogas, né, e a doença dependência química, é a prevenção, como toda e qualquer doença. Né? É a prevenção. Então, teria que se investir na prevenção. Porque quem já experimentou, quem já é dependente, já adquiriu a doença, então essa pessoa você tem que fazer a prevenção dela de recaída e o tratamento. Mas a gente sabe, as nossas crianças, os nossos adolescentes, é o dia a dia. Então, é melhor investir, ter um investimento, né, nessa prevenção do que você só ficar apagando incêndio. O custo é muito maior. Porque você vai estar tratando a doença, você vai estar falando da violência, dos acidentes, etc. Então, isso é um custo imenso. Então, você tem que fazer isso sim, obviamente, mas quando você fala de prevenção, e essa prevenção ela começa na primeira infância, ela começa dentro da família. Né? Para quando chegar lá adiante, o indivíduo, ele não vê que precisa usar substância, que aquela substância não precisa fazer parte da vida dele para ele ser uma pessoa agradável, ser feliz, se sentir bem, né? Então você tem que fazer essa prevenção para você diminuir esses custos. Então o que é que a gente vê hoje? A gente vê hoje mais a questão a gente chama que é apagar fogo. A gente só apaga incêndio, né? A gente só enxuga gelo, porque você só vai ver o quê? As consequências negativas. Né? Tudo isso, todos esses problemas que a gente já falou. Mas e a prevenção? O que a gente está fazendo para as nossas crianças e os nossos jovens? Ou aqueles mesmos que ainda só experimentaram, né? De vez em quando tomam um porre, né? E isso, Elina, você tem que fazer prevenção disso aí. E entendeu? Como fazer essa prevenção? Você tem que levar uma coisa que é muito importante, é a informação. Né? A informação, ela é a base, tá? De toda a questão da prevenção, você ter conhecimento da droga, você ter conhecimento das consequências, né? A informação. E quando você fala de criança e jovens, né? Você tem que trabalhar habilidades, você tem que... Aí vem toda aquela história que parece demagógica, né? Investir no esporte, na cultura, na educação, oportunidades. Porque se o indivíduo, se a criança, o jovem, aquela família que tem uma questão de vulnerabilidade social, ela tem que entender, ou fazê-la entender, digamos assim, que não precisa do uso de substâncias para melhorar, para se sentir bem, para ter momentos agradáveis, para se divertir, né? Você tem que dar outras oportunidades, você tem que dar outros contextos para as pessoas que ela não enxergue a droga como aquele ponto-alvo principal. Porque muitas vezes a pessoa experimenta a droga, toma um porre. Porque ela está triste, ela está com a dor, ela está deprimida, por algum momento, né? Entendeu? Então aí ela, como é que se diz? Aí ela, bebeu. Aí o cérebro, você está naquela situação de vulnerabilidade, né? E aí o cérebro fala, opa, sabe aquilo ali que um dia você usou, sabe? Aí o cérebro manda essa mensagem. Aí um dia você está com aquela mesma situação, tá mal, O que o cérebro manda mensagem para você? Usa aquilo de novo, você se sentiu tão bem. Aí você usa, né? E isso aí pode, com o passar do tempo,
adquirir esse hábito de melhorar uma dor, de melhorar um sofrimento, de se sentir bem, achar que, nossa, eu vou dançar. Ah, mas deixa eu tomar uma, porque eu só danço se eu tomar uma, né? Que aí eu fico alegre. E isso, de repente, começa a adquirir esse hábito na vida do indivíduo, até que pode se estabelecer o quadro da dependência, né? Então, é esse voltar atrás, tá? Que a gente tem que colocar desde cedo para a criança, para o jovem, para o adolescente ou para aquela família, né? Entender que, entre aspas, assim, você não precisa usar substância para você ter uma vida, tentar ter uma vida boa, fazer as coisas que você tem que fazer, batalhar, trabalhar, achar que ser feliz, vamos dizer assim, tá? E é por isso que, assim, aí eu vou pegar o gancho, né? Que eu tenho aqui na cidade, eu fiz o Junho Laranja, né, que é uma lei da minha autoria, que é justamente para a gente falar sobre isso, levar essa conscientização para a sociedade. Porque, por incrível que pareça, por mais que se fale em todas as consequências negativas, as pessoas, a maioria ainda não tem a noção do quão há a gravidade do uso abusivo de determinadas substâncias. Você quer ver uma coisa? Nos Estados Unidos, um país tem problemas, mas você não pode, é o que eu digo, a bebida alcoólica é proibida? Não, mas se você vai comprar, você tem que ter 21 anos. É um obstáculo, Sim. né? Você não pode andar no meio da rua com a garrafa de cerveja. Você tem que andar dentro do carro, você tem que andar com a garrafa, o que comprar bebida alcoólica, na mala do carro. Isso é o quê? É um obstáculo, né? Se você for pego embriagado, você vai responder, e responder sério. Né? Então você vai para a corte, que eles chamam lá. Então você vai ser observado, você vai ser monitorado, né, pela polícia, entendeu? Então assim, você vai acabar? Não, mas você vai e sabe que os obstáculos são maiores, que as leis são mais rigorosas. Então, de repente, você vai pensar melhor antes de você fazer aquilo, tá? Então assim, a gente precisa ter essa conscientização. Não é, então a gente não vai mais poder beber? Não é isso, né? Até porque a gente sabe que isso é praticamente impossível, mas que haja um processo de conscientização, entendeu? E entender que, por exemplo, o pai é um exemplo para a criança, né? Aí não adianta você falar para a criança, você não beba, você não fale, você não xingue palavrão, você não brigue, você nada, você tem que usar o cinto. Mas aí você, como pai, você bebe, você briga no trânsito, você chama palavrão, você passa no sinal vermelho, você não usa no cinto. O que é que essa criança vai aprender? Qual é o exemplo, né? Aquilo que você está falando ou aquilo que ela está vendo? Aquilo que ela está vendo. Né? Ô, doutora, e aí falando, a gente falou um pouquinho de prevenção agora, que tem que começar já cedo para colocar, né, a conscientização na cabeça. E deixa eu só assim abrir. E hoje, quando você fala da questão da dependência química, né, da doença, toda essa questão do uso e abuso de substâncias, hoje já se fala, né, que a doença dependência química ela é uma doença familiar. Né? Então, quando você fala também de prevenção, você também tem que estar falando do contexto familiar, das vulnerabilidades sociais. Né? Então, é um trabalho, né, políticas públicas, não só de saúde porque é uma doença, não é só social porque é das vulnerabilidades sociais, não é só de segurança pública porque tem uma série de problemas de segurança pública, não. É todo um contexto envolvido para a sociedade de uma forma geral. É um problema muito complexo, né? E aí a gente falou então um pouquinho de prevenção, mas também tem a questão tratamento. Depois que a pessoa já está envolvida com essa dependência química, já está dependente quimicamente, o tratamento é outro problema, né? Até porque, complexo. Além de ser muito complexo, ainda de acordo com o relatório das Nações Unidas, 1 em cada 12 pessoas recebem tratamento para as drogas. É um número ainda muito baixo, né, doutora? Por que é tão difícil esse tratamento? O primeiro é assim. Aí vem aquela questão da conscientização. Se o indivíduo que faz o uso ou abuso, né, da substância, ele não tiver a consciência que aquilo já se tornou um problema, ele não vai admitir que ele tem um problema.
Então, ele não vai admitir que ele tem uma doença, que ele está caminhando para um problema, que já aconteceu várias coisas em decorrência do uso da substância. Ele não admite. Se ele não admite, ele não vai procurar ajuda, ele não vai procurar tratamento. E muitas vezes não é só o indivíduo que não admite, a família também não admite. A família também tem vergonha. A família também acha que aquilo não é um problema. A família acha que aquilo é só uma fase. A família acha que é aquilo mesmo. Porque ele sempre foi assim. Então a família também não faz o processo do admitir. A família também não procura ajuda. Que muitas vezes, na grande maioria das vezes, a família também fica adoecida. Que é o que a gente chama de codependente. Então, esse é o maior empecilho, é o indivíduo ter a consciência que ele já tem um problema. Então porque é o patrão da empresa que é ruim, é todo mundo dirige ruim, porque ele bate o carro, mas é todo mundo que dirige ruim, né? É a pessoa que atravessou a rua, que não presta atenção, pro acidente de trabalho, porque a escada é ruim, né? Então, tudo tem justificativa. Né? Mas ele não entende, ele não admitiu que o problema é o uso da substância que ele faz. Né? E que causa um problema muito grande para toda a família. Sim, né? Família e a sociedade como um todo. Você imagina uma pessoa um motorista de ônibus que faz uso de uma dosezinha e ele pega um ônibus na estrada com 40 pessoas na estrada. E aí, doutora, quando a gente fala de tratamento, como que tem que ser feito o tratamento? Olha, assim, vamos dizer, se o indivíduo, ele admitiu, já aconteceu várias coisas, ele sabe que tem um problema, que aquilo é uma série de situações, tem o que é assim, você pegar o indivíduo, o problema dele é só comportamental, é só pelo uso, do abuso da droga. Como é que se diz, em que estágio está a doença dele? Ele já tem problema clínico, né? Por exemplo, do álcool, as enzimas hepáticas dele estão lá em cima, ele já tem um quadro ali perto de uma pancreatite, então tem o que é a parte clínica dele, né? Do ponto de vista, tem problema de pulmão, né? Como é que ele está com insônia, ele está nervoso, ele está depressivo, né? Se avalia o indivíduo como um todo. E aí você vai dando, assim, entrar com medicação? Muitas vezes sim. Para melhorar, muitas vezes o paciente ele é ansioso, ele é compulsivo, ele pode estar deprimido, ele tem extrema ansiedade, até tanto pela falta da substância, né? Então, muitas vezes o tratamento medicamentoso, grupo de autoajuda. Quando eu falo tratamento medicamentoso, automaticamente aí eu já estou falando da questão médica, né? De procurar o médico para poder fazer o tratamento. Sim. A grande maioria das vezes precisa do medicamento, sim, tá? Os grupos de autoajuda, né? Os grupos como a gente tem o AA, o NA, Pastoral da Sobriedade, Amor Exigente, né? São grupos de autoajuda que funcionam há anos, né? O AA é o mais antigo deles, o AA tem no mundo todo, tá? E começou assim, na questão da partilha, são pessoas que têm o problema, que entenderam que tem um problema e elas partilham, então elas escutam, elas dividem os problemas, e elas veem que elas não estão sozinhas. Né? Então é uma coisa que mais, né, está provado que os grupos de autoajuda funcionam. Então a gente orienta esse indivíduo e essa família a procurar o grupo de autoajuda. Né? Em qualquer lugar, né, doutora? Sim, qualquer lugar. Né? Na grande maioria dos municípios, dos estados, no Brasil tem todos os grupos de autoajuda, tá? Você tem como procurar, tá certo? Aí tem a questão medicamentosa, a psicoterapia, né, que são, vamos dizer, psicólogos, né, ou psicólogas, tá? Existe hoje terapias, né, vamos dizer, pontuais, né, para a questão da dependência. Tem psicólogos que só trabalham com isso, né? Hoje se usa muita abordagem que a gente chama de TCC, que é terapia cognitiva comportamental, para tantas outras, né, doenças psiquiátricas, mas principalmente para dependência química, tá? E por último, né, que não é a primeira, é a questão do acolhimento ou internação. Só que muitas vezes a família ela já chega querendo internar.
ela não entende o contexto da doença, ela não entende o processo da doença, ela acha que tem receita de bolo, não tem receita de bolo, o que pode ser bom para você, pode não ser bom para aquele, por isso que é complexo, é comportamento, o que funcionou para você pode não funcionar para o outro. Tá? E, por último, vem a questão do acolhimento à internação, que muitas vezes ela pode ser necessária sim. Se nada disso funcionou, o indivíduo vivendo ali na sociedade, dentro da família, no trabalho, então muitas vezes você tem que tirar o indivíduo, né, do seu contexto social, de vida diária, e ele ir para uma comunidade terapêutica, ou até mesmo, às vezes, uma clínica, para ele começar, eu digo que é uma reestruturação dele, com ele, com essa questão do comportamento da adicção. Doutor, o tratamento compulsório funciona? Funciona. Eu digo assim, que ele pode ser necessário. Né? Diz assim, é para todo mundo? Não. Não é para todo mundo. Tá? Porque muitas vezes se obriga o indivíduo, ele não seria aquele caso de compulsório, ele vai, se obriga, ele passa 6 meses numa clínica, ele sai, com uma semana depois ele recai. Não adiantou nada, tá? Por isso que é complexo, tá? Agora, quando é necessário a internação compulsória? Quando o indivíduo tem, riscos de vida para ele e para outros. Aí sim, pode se fazer necessário, sem dúvida nenhuma. Porque como uma doença, ele tiver numa fase grave, risco de violência, de suicídio, entendeu? De doenças mesmo graves, físicas para ele, ou o contexto de violência na família, na sociedade, tudo, muitas vezes a internação compulsória ela pode ser necessária sim, sem dúvida, salva vidas, tá? Mas o ideal é o indivíduo entender que ele precisa, que ele tem um problema, que ele não conseguiu fazendo isso, fazendo aquilo outro e tudo, e que ele precisa, né, do mundo amplo, ele precisa se restringir ao mundo menor para ele se reorganizar. Que aí, no caso, a internação, o acolhimento, ela pode ser necessária também. A gente sabe que quando a pessoa está com uma dependência química, muitas vezes a questão violência interna dentro da família, ela é muito grande. Como que a família pode ajudar a convencer essa pessoa de que ela realmente precisa procurar uma ajuda, doutora? A família ela tem que fazer o primeiro, a gente chama que é o primeiro passo do grupo de autoajuda, que é o admitir. Ela tem que entender que tem o problema e que o problema é dela também. Tá? Porque muitas vezes o que é que a gente vê? Isso é problema dele, ele é que usa. Não, é um problema da família. Aí o indivíduo tem problema com o álcool. Eu bebo, mas eu não tenho problema. Isso é problema dele. Aí o indivíduo que tem problema com o álcool, ele abre a geladeira, ele dá de cara com a cerveja. Então o problema é de todo mundo. Tá? Então a família ela tem que ter esse entendimento, tá? Que é uma doença familiar. Tá? Então para você poder ajudar o seu ente querido, né, seu familiar, você tem que entender como funciona a doença. Tá? Você tem que entender como funciona para você também saber como fazer. Porque tem gente que é rigoroso demais, tem gente que passa a mão na cabeça. Entendeu? Então, às vezes a família, ao invés de ajudar, ela atrapalha. Às vezes ela colabora para o uso. Ela pode achar que está ajudando e muitas vezes ela está colaborando para o indivíduo usar mais, usar dentro de casa. Né? Então a família ela tem que também entrar em tratamento, com grupo de autoajuda, com o médico, se for preciso, com a terapia também, né? Para ela poder entender o contexto, como a doença funciona, para ela poder falar, vamos dizer, na hora certa, para ela poder dizer o não na hora certa. Né? Porque você pode dizer assim, uma mãe com filho. Filho, eu te amo, estou aqui, sou sua mãe, eu lhe abraço. Eu aceito você, mas eu não aceito a droga que você usa. Você tem que ser firme. Você tem que entender como é que isso funciona. Para você poder ajudar. Sim. Doutora, aí a pessoa começa um tratamento. E aí vem a questão da abstinência. O que
a abstinência causa e como lidar com a abstinência, doutora? Olha, as piores abstinências que mais incomodam e que podem até matar é a do álcool e dos opioides, que é a heroína, alguns remédios, oxicodona, etc. A abstinência da nicotina, que é o do tabaco, do cigarro, ela é uma abstinência que incomoda muito, muito, né? E é aquela droga que você pode, hoje com um adesivo, com medicação, ela pode ser feita de uma forma mais, entre aspas, tranquila, tá? A abstinência do álcool, dependendo de qual gravidade o indivíduo esteja, tá? Ela teria que ser feita no ambiente hospitalar, por causa dos riscos. O paciente pode ter convulsão, aumento da pressão, sudorese, né, crise convulsivas, etc. Elas deveriam ser feitas em ambiente hospitalar. Tá? Mas quando o indivíduo tem uma abstinência, uma dor de cabeça, uma insônia, uma coisa, aí onde entra a questão do tratamento clínico, com o psiquiatra ou com o neurologista, porque as medicações elas vão melhorar essa sensação, né, da falta da droga. Tá? Então isso tem que ser tratado realmente. E o indivíduo, isso demora alguns dias, o paciente não dá 2 meses, ele está em abstinência, é diferente. As pessoas confundem abstinência com compulsão, vontade de usar. Fissura. E qual é a diferença? Abstinência é quando seu organismo, né, sente a falta da droga, aí ele sudorese, tremor, né, dor de cabeça, taquicardia, aumento da pressão, insônia, nossa, né, o organismo sente falta da substância. Fissura é quando o indivíduo, ele pode ter fissura com 1 mês, 2 meses, 3, é aquela grande vontade de usar a droga. O cérebro manda aquilo, tem que usar, eu quero usar. E aí o indivíduo, ele pode fazer ou faz, entre aspas, qualquer coisa para fazer o uso da substância. Aí ele mente, ele manipula, ele esconde, ele rouba, ele vai fazer, ele pode tentar fazer qualquer coisa para usar a substância. E aí, como lidar com isso? O que a pessoa tem que fazer, a família tem que fazer para poder lidar com essa abstinência? Tratamento. Por isso, assim, você tem que entender a doença do qual você adquiriu, para você saber, entre aspas, lidar com ela, aceitar mas aí eu vou ter que usar remédio? Muitas vezes, sim. Isso é uma aceitação. Poxa, se eu sei que eu uso a substância, eu estou dependente, posso sentir isso, eu posso sentir aquilo, então eu vou usar o remédio para amenizar esses sintomas, para isso aí ser mais tranquilo. É um tratamento. O indivíduo tem que aceitar o tratamento, né? Saber que eu não vou poder ir numa festa. Sim. Nossa, mas eu não vou poder ir para uma festa? Nesse momento você não deve. Porque você sabe que se você, do ponto de vista de comportamento, se você está 2 meses sem beber, está tranquilo, está de boa, mas se você vai numa festa, você vê todo mundo bebendo, qual é a mensagem que o seu cérebro vai mandar para você? Beba. E aí o risco da recaída, ela é quase 100%. Então, enquanto o indivíduo, aí às vezes a família estimula o indivíduo a ir para a festa. Ao invés dela apoiar, não, você não vai para a festa, não, é melhor você ficar em casa. Não, vamos para a festa, não tem problema não, é só você não beber. Não é só você não beber. Não é assim fácil. Não, ele vai beber se ele quiser. Não é só assim. Se fosse assim, entre aspas, seria fácil. Entendeu? Mas não é. Então, qual é melhor? Ele ficar em casa, quietinho, não beber, não ir na festa, não ir naquele grupo, não passar naquele bar da esquina, não querer ir na padaria, né? Não querer, ficar ali quietinho. Ele está em processo de recuperação. O cérebro dele tem que processar isso, né? Porque senão, por isso que eu digo assim, o tratamento da doença dependência química, ela anda junto com a recaída. Porque é uma doença que cronifica, que não tem cura, tem tratamento e tem controle, mas ela não tem cura. Então, o indivíduo que tem a doença, né, adquiriu a doença, e a família, ela tem que saber que a prevenção de recaída é para o resto da vida. Aí, o que é que a gente trabalha quando você fala do tratamento? Mudança de comportamento. Essa é a grande sacada. Isso, é mudança de comportamento. Tá? Então, o indivíduo, ele sabe que se eu tomar um café, pegar o jornal e ir no banheiro, vai me dar vontade de fumar.
Então você não pega o café, você não pega o jornal, você só vai no banheiro. Porque qual é a mensagem que o cérebro vai mandar para você? Fuma um cigarro? Cadê o cigarro? Tá faltando. Entendeu? Então são mudanças de comportamento que o indivíduo aprende, aí onde ele aprende na terapia, ele aprende no grupo de autoajuda, a medicação ajuda ele a controlar o impulso, ele pode aprender numa comunidade terapêutica, ele vai se reorganizar psiquicamente, no ponto de vista cerebral, para que quando ele vê aquilo, não dá vontade. Eu vou na padaria, nossa, mas aquela padaria... Eu passo em frente ao barzinho e aquele meu amigo vai me chamar. O cérebro vai mandar ele ir na padaria. Então, aí a família às vezes sabe. Não, Zé, fica aí. Eu deixo que eu vou na padaria. Não precisa você ir na padaria, não. Deixa que eu vou. A família tem que entender que se ele indo na padaria, ele pode passar na porta do bar, ele vai encontrar os amigos, ele vai... E a grande chance dele entrar, um dia, ele entrar no bar, é muito grande. Não é safadeza, é da doença. Então, assim, entendeu? Então, assim, o indivíduo e a família têm que entender como funciona a doença. E é complexo. E a gente sabe que não é fácil. Doutora, quanto tempo pode levar até uma pessoa ficar limpa de vez dos vícios? A recuperação é pro resto da vida. A recuperação é pro resto. A gente sabe, por isso assim, quando você vai nesses grupos de autoajuda, principalmente o AA, você vê mais aqueles senhores, a maioria. Eles estão ali há 20, 30 anos. Eles cuidam da recuperação dele. Porque ele sabe que se ele, por alguma coisa, ele falhar, ele vai recair. É aquela famosa frase, só por hoje. Só por hoje. Tá? Então ele sabe que o cuidar da recuperação dele, você não tem nada a ver com a minha recuperação. Eu tenho que cuidar da minha recuperação. A família vai ajudar, mas a recuperação é minha. Entendeu? Eu tenho que ter essa consciência que a recuperação é minha. Então ele tem que saber que é pro resto da vida. Aí não adianta o indivíduo falar assim, e muitas vezes, né, a gente sabe que muitas vezes o indivíduo, ele recai primeiro em comportamento. Então, quando a família, ela conhece o indivíduo, ela conhece a doença, ela já sabe lidar, ela sabe que o indivíduo já está recaído, ele só falta usar. Aí a família tem que ter mais cuidado pela questão do comportamento. E o indivíduo realmente, ele já recaiu em comportamento, ele só falta fazer o uso. E dá tempo, às vezes, ainda de você puxar o indivíduo, né? Ter atitudes, né, que façam, que ele entenda, ou que você provoque uma mudança ali, que faça com que ele não venha a usar, né? Então tem toda essa questão comportamental. Agora a gente está chegando ao fim do nosso tempo, mas para a gente trazer um servição para a população, qual que é o primeiro passo para quem quer parar com o alcoolismo, para quem quer parar com o uso das drogas? Onde ele deve ir, o que ele deve procurar? A gente, enquanto poder público, né, vamos dizer, como prefeitura, serviço público, existe o CAPS-AD, né, o Centro de Atendimento Psicossocial, e AD é álcool e droga. Né, tem aqui em a maioria das cidades, a partir de 100 mil habitantes, né, eles têm que ter um CAPS-AD. E eu digo assim, do ponto de vista mais simples e talvez às vezes mais fácil, é procurar um grupo de autoajuda. É saber onde tem um grupo do AA, onde eles se reúnem, do NA. Alguns restaurantes, algumas praças têm placas de NA. Procura ajuda, 0800, tem. Pastoral da Sobriedade, é um grupo de autoajuda da Igreja Católica, mas não é só para católico e não é feito dentro da igreja. Amor Exigente, né? Então, assim, eu acho que talvez o primeiro passo, ir para a própria família que está cansada, que está adoecida, que não sabe, é procurar o grupo de autoajuda, porque ali ela vai dar, vou chamar de cara, com pessoas que passaram ou estão passando o mesmo problema. Então ela fez, putz, eu não estou sozinha. Putz, ela vai ser acolhida. Então talvez ela comece a entender, né? Então acho que o primeiro passo é procurar o grupo de autoajuda, sim. Porque ali ele vai ser acolhido e talvez ele tenha um processo para ele entender como tudo isso funciona. Tá?
Obrigada, doutora, por todas agradeço. essas informações. Eu que agradeço, eu acho que é assim, como eu falei, a informação é tudo, né? E assim, é só por hoje, né? É para tudo na nossa vida, tá? A gente entender a grande problemática, a gente entender que o problema não é só meu, que o problema é de todos, da sociedade como um todo, que haja uma conscientização, que as pessoas procurem a informação. Hoje não tem como, com a internet, né, você chegar e dizer que não tem como buscar informação, tá? E que as pessoas tenham realmente essa verdadeira consciência. Doutora, obrigada mais uma vez por ter aceitado o nosso convite e eu espero que para você essa entrevista tenha valido a pena. E eu espero que se você está passando por um problema como esse, você consiga buscar essa ajuda. Eu espero que o Onda Talks tenha feito a diferença para você e eu te espero na semana que vem.